chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, velhos, caixa d'água. É achado bumbum escuro e manchas brancas. Os sintomas da doença você pode notar. Manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Eu quero começar o programa de hoje comentando aqui a manchete do jornal Correio do Estado de hoje, desta quarta-feira. Dólar alto quebra fronteira. É a manchete de hoje aqui do Correio do Estado. Aí, em Ponta Porã, a disparada da moeda americana e a retração econômica no Brasil foram responsáveis pela queda no movimento de até 83% no lado paraguaio. Em Pedro Juan, o comércio demitiu 3.000 pessoas. Eu recebi algumas manifestações via rede social de pessoas que voltaram do Paraguai e que os comerciantes paraguaios que estão quebrando estão colocando a culpa no Brasil e no governo brasileiro pela quebra do Paraguai. Tá quebrando, o governo... Lá no Paraguai, a campanha contra a Dilma é do tamanho da campanha aqui no Brasil contra a Dilma. Então, emendou. Agora, justiça seja feita, a Dilma tem todos os defeitos, está botando o Brasil em polvorosa, né, pela incompetência de sua equipe, mas na questão do Paraguai, a Dilma não tem nada a ver com isso. A Dilma tem que resolver os problemas do Brasil. Quem tem que resolver os problemas do Paraguai é o governo do Paraguai. Agora, esse governo paraguaio é cantado e recantado, esquentado e requentado como o melhor governo que já passou no Paraguai até hoje. Não? Depois da melhor presidente da República, o liberal, tal. Ele tem que resolver, encaminhar a solução para os problemas do Paraguai. Não é o Brasil que tem que resolver os problemas do Paraguai. Não é o Brasil que tem que fornecer gente para comprar no Paraguai. Tem que dar um jeito lá, né, de que o Paraguai... Porque o Brasil está funcionando normalmente na fronteira, né? Ponta Porã não houve nenhuma quebradeira, Sete Quedas não houve nenhuma quebradeira, Corumbá não houve nenhuma quebradeira. Está do mesmo jeito que estava, que sempre teve. Passando pelas grandes dificuldades, até pela concorrência enorme que os preços dolarizados de Pedro Juan, de Porto Soares e Sete Quedas, essa competição até meio desleal, né? Quando o dólar estava num câmbio suportável, e o Brasil aguentou, né? Teve que aguentar a concorrência e tal. Agora, o Paraguai tinha que estar preparado para aguentar a competição. O governo paraguaio devia ter se preocupado, né? Mas, de repente, pode acontecer, já aconteceram em vezes anteriores no Brasil
passar pela dificuldade que está passando, então vamos prevenir o Paraguai, as cidades paraguaias, para não ficar dependendo 100% do Brasil. Porque o que está mostrando aqui, 83%, é que sinal que todo o comércio paraguaio dependia do Brasil. Todo, né? 83% é todo, porque os 17% é o que o pessoal lá do Paraguai compra. Agora ficou ruim para o brasileiro, que o brasileiro não tem condições de mais fazer o seu passeio anual a Nova York, Miami e tal, que é onde a pessoa vai fazer compras. E agora também não está podendo fazer nem no Paraguai, né? Porque com o preço do dólar não tem como. Quer dizer, nem na chamada Miami dos pobres, né, que é Pedro Juan, o pessoal está conseguindo fazer compra. Agora, culpar o Brasil, em parte sim, né? Até porque muitos desses trabalhadores lá no Paraguai são trabalhadores brasileiros, pessoal que sai de Ponta Porã e consegue emprego em Pedro Juan, apesar de Pedro Juan ser uma cidade grande, ter já gente suficiente para atender o comércio. Mas não deixa de ter sempre uma abertura, inclusive muitos comerciantes lá do Paraguai são brasileiros, né? Comerciantes brasileiros que de repente tem até dois comércios, um no Brasil e outro no Paraguai. Quer dizer, um pé num lado e outro pé no outro lado da fronteira. Tudo isso existe por lá. Agora, culpar o governo brasileiro não, porque crise é crise e pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Agora, o que o Paraguai devia ter feito, vou repetir aqui, é ter se prevenido. Está sempre prevenido, como o Brasil está sempre prevenido. Venha o que vier do Paraguai, preço competitivo, contrabando que vier, o Brasil está conseguindo sobreviver a tudo isso. Então, e para o comerciante de Ponta Porã, para o comerciante de Corumbá, esse dólar alto é bom, né? Porque o pessoal deixa de comprar lá no Paraguai ou na Bolívia e vem comprar no Brasil, porque o dólar está lá embaixo, né? O dinheiro deles, o Guarani, por exemplo, está super valorizado em relação ao real. Então o pessoal vem comprar no Brasil. Vem do Brasil comprar lá no Paraguai, o pessoal do Paraguai vem comprar no Brasil. E não só fazer compra, mas também gastar no turismo. Eu estava vendo uma matéria um dia desse no jornal eletrônico, de paraguaios que estão invadindo as praias do Paraná e Santa Catarina, junto com os gaúchos e tal. Então, aliás, junto com os argentinos. Então, eu acho que está legal, né? Eu acho que está legal assim. Foi adiado o início do ano letivo para 29 de fevereiro. Havia uma disputa, né, entre prefeituras e a FETEMES com essa questão da data. O dia de começar seria dia 15 de fevereiro. Mas aí ontem, sentada a governadora em exercício, a Rose Modesto, secretária de Educação, a Amêndola, secretário Carlos Alberto de Assis da Administração e o Riedel, do secretário de Governo, sentaram e resolveram esse problema. Professores, a FETEMES não queria mudar a data, né, do calendário, e as prefeituras estavam em dificuldade, principalmente as prefeituras da região sul do estado, regiões atingidas pelas fortes chuvas do começo do mês e do final do mês passado, preocupadas exatamente com o problema de transportar as crianças para a zona urbana, crianças da zona rural para a zona urbana. Até porque não tem mais escola na zona rural. As escolas agora são todas elas na zona urbana e tem o transporte oferecido pelo governo para buscar a criançada. Né? A criançada vai estudar e volta para casa. Em alguns municípios aí, como Itaquiraí, e outros municípios que eu não... Anastácio, por exemplo, que o número de professores de fora é maior, aliás, de alunos de fora, é maior que o da zona rural, o número é maior do que do pessoal da zona urbana, da cidade. Então, o que os prefeitos queriam tempo, né, para recuperar a estrada, alguma ponte que caiu, tal, para poder dar acesso à zona rural, para transportar esses alunos. Houve a reação inicial, mas é conversando que se entenda. Por isso que eu sempre
eu não posso deixar de fazer referência aqui à FETEMES, né? Eu vejo esses sindicatos aí, tudo se desmoralizando porque não consegue levar nenhum pleito da categoria adiante, e vejo a FETEMES aí, sinto que ainda há uma salvação para o movimento sindical brasileiro, né? Vejo, por exemplo, os sindicatos chamados sindicatos nacionais, um absurdo, né? Quer dizer, tem a categoria, no Brasil inteiro tem um sindicato só, por exemplo, os peritos do INSS tem uma categoria só. Então a categoria reúne lá em Brasília e decide o que vai fazer no resto do Brasil. Não leva em consideração as peculiaridades de cada estado, de cada região e tal. Não é assim, não, porque o salário é um só. O professor universitário, mesma coisa. Professor da Universidade Federal, da Grande Dourados, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com sede aqui em Campo Grande, passando pelo mesmo tipo de vexame primeiro contra quem trabalha, né? O sindicato contra quem trabalha, e depois contra a clientela, né? Contra o povo, que depende diretamente e até indiretamente da ação do profissional que de repente tem que obedecer à ordem superior e entrar em greve, uma greve que muitas vezes não atende diretamente os interesses, né, do próprio professor. Muitos que preferiam não ter greve. Ficaram aí, por exemplo, esses meninos aí dos peritos, aí ficaram 5 meses. Eles receberam dele em dia, né? Cada mês vinha direitinho. Então. Quem se lascou foi o trabalhador encostado, né, que dependia de perícia, para gente que perdeu o tempo passou o tempo de aposentadoria e não pôde aposentar porque não saía a perícia e tal. Esses é que foram os grandes prejudicados, até porque o governo, para o governo foi bom, né? Quase meio ano sem pagar benefício, quase meio ano pedalando essa grana aí, agora vai e paga, né? E ainda vão ter que aguardar aquilo que era feito em 2, 3, 4, 5 dias, vai para 80, 90 dias, segundo eu estava ouvindo a entrevista. Então, esse pessoal tem que vir aprender a fazer sindicalismo aqui com a FETEMES, porque também não são todos sindicatos aqui não, porque esse sindicato da CP aqui também é uma lástima, né? Que fez 2 greves, e nas duas que ele fez não conseguiu nada. E até hoje, com greve, sem greve, com atitudes políticas questionáveis, não conseguiu ainda inserir no pagamento, no salário, um reajuste de 13% do ano passado, 2015. Não imagino esse de agora, né, de 11,6%, já saiu deste ano, quer dizer, já foi para 34% aí acumulado, e até agora não saiu nada, nem está recebendo. Fez toda aquela movimentação, se perdeu no meio da movimentação, porque no meio da movimentação para reajuste salarial, ao invés de negociar, né? É o seguinte, gente, ó, você tem que negociar, até você tem que ser o agente sindical, o dirigente sindical, ele tem que ser flexível na hora de negociar, a categoria tem que ser flexível. Se tem um sindicato que orienta, né, que não decide pelo seu associado, mas que orienta o seu associado dentro do razoável, é claro que termina conseguindo as coisas, conseguindo avançar nas negociações. Agora fica aí 5 meses de greve, esses peritos. Suspende a greve, mas continua na greve. Em cima de uma exigência que não tem negociação. 17% de reajuste, 30 horas de trabalho, baixar de 40 para 30. O reajuste eu acho normal, né? Você pode até entrar em greve e tal. Acho normal, desde que o servidor, por falta de planejamento sindical,
Não faça essa exigência todo ano, quer dizer, deixa acumular 4, 5, a desculpa das pessoas é isso, não, nós estamos lá com 4, 5 anos, não temos reajuste, entendeu? Porque reajuste tem que ser pleiteado todo ano tem que sentar e discutir. Outra coisa, sindicato não pode radicalizar politicamente, não pode se apartar do patrão, tem que ficar junto, chegar junto. Fica lá embaixo, no radicalismo, termina se isolando do patrão e se isolando da sociedade. Porque tem alguns pleitos que a sociedade simplesmente não aprova. Esse dos peritos, por exemplo, não tem como aprovar. Mas aprovar redução de hora de trabalho, isso aí vai refletir, sabe onde? Na categoria que vai ter que pagar mais peritos. Porque quer trabalhar 30, quem que vai preencher as outras 10 horas? Tem que botar mais gente para atender. Então, essas coisas aí precisam, no caso dos professores, mesma coisa. Por que não ter o seu próprio sindicato como tem os professores? O professor também é piso nacional. Por que não deixar o professor fazer com o seu próprio sindicato? Não, nós vamos lutar aqui. Nós temos vamos discutir com a reitora porque a coisa não é apenas salarial, não. Tem muita coisa que tem que se discutir quando se decide por um movimento de paralisação. Aí o pessoal resume as coisas, né? O pessoal resume as coisas com muita facilidade. De qualquer forma, a gente não pode deixar de registrar, né? Essa disposição da FETEMES em negociar com o governo. Agora vai vir negociação do piso, né, de 11,6% e tal, que o governo tem sinalizado com a falta de recurso, de orçamentário, dificuldade ocasionada pela crise e tal. Vamos ver se daí sai alguma coisa que possa representar uma negociação que não interfira no ano escolar, que não é boa, né? Que não chega ao impasse, que geralmente é o que mais prejudica o impasse, porque o impasse leva a soluções radicais, como a greve, etc. A gente vai falar sobre água no programa de hoje, né? A água de Campo Grande e tal. A água está saindo, que São Paulo, por exemplo, está saindo da crise, Minas está saindo da crise da água, e saneamento básico, né? Tudo que a cidade precisa e tal, passa pela empresa concessionária do serviço de água e esgotamento sanitário. Aqui é a Águas Guariroba, né? Em Campo Grande, e no resto do estado, a Sanesul e alguns municípios, como Cacilândia, por exemplo, a água é tocada pela própria Prefeitura Municipal. Mas a entrevista de hoje, daqui a pouco, é com o JJ, que é o diretor-presidente da Águas Guariroba, a empresa privatizada, empresa de água e saneamento privatizada em Mato Grosso do Sul. Vamos ao tempo com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. A presença de áreas de instabilidade no centro-oeste do país vai mudar o tempo em Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e norte de Goiás nesta quarta-feira. Pode chover a qualquer hora do dia e há risco de temporais principalmente no sul de Mato Grosso do Sul. No Distrito Federal, na maior parte de Goiás e no oeste de Mato Grosso, a previsão é de sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista para Campo Grande é de 24 graus e 25 em Cuiabá. A máxima prevista para Brasília é de 30 graus e 33 graus em Goiânia. O IPVA é muito mais que o seu veículo nas ruas. É contribuir para a saúde, segurança, educação e infraestrutura.
Para quem pagar à vista até 29 de janeiro, o desconto será de 15%. Se for pagar a prazo, você pode parcelar em 5 vezes. Saiba mais em www.cefaz.ns.gov.br. IPVA 2016. É mais facilidade para você e benefício para todos. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rachado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, apenas convidar você para quem está assistindo este programa, que a gente apresenta logo depois do programa Sérgio Cruz, o programa Balanço Geral, em vídeo, né, do Balanço Geral, programa que vai ser apresentado todo dia das 11 ao meio-dia na TV Record, MS Record. E neste programa do Rezende Júnior, eu tenho uma participação, apresento lá faço um comentário, uma crônica, né, um comentário todos os dias falando de política e do cotidiano de Mato Grosso do Sul. Queria, antes de chamar a entrevista de hoje, queria falar aqui sobre um assunto muito interessante. O Dagoberto Nogueira, deputado federal de Mato Grosso do Sul, é relator de uma PEC lá no Congresso Nacional, acabando com o foro privilegiado dos parlamentares. Antigamente, antes da Constituição de 88 e até um pouco depois, havia imunidade parlamentar e foro privilegiado para deputados, senadores. Existe ainda hoje o foro privilegiado para deputados, senadores, deputados estaduais, governadores, prefeitos, né? Tudo tem. O governador, por exemplo, só pode ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, com autorização da Assembleia Legislativa para abrir o processo. Antigamente, antes da Constituição de 88, havia imunidade parlamentar. O que era imunidade parlamentar? O deputado, senador, simplesmente não podia ser processado, a não ser quando em flagrante delito, tal, crime penal, flagrante delito, tal, podia ser processado, mas processado com autorização da Câmara a qual ele pertencesse, Senado, Câmara dos Deputados ou Assembleia Legislativa. Caso contrário, não podia, se tivesse processo, o processo ia para o arquivo, né? Não podia, não se mexia naquele processo, diante do processo anterior ao mandato dele, se não mexia enquanto ele não... Eu tenho citar exemplo, deputado, antes de ser eleito, ele tinha cometido um crime. Cometeu um crime e tal. Você tem um crime previsto no Código Penal, ou não, que aquele crime estava em primeira instância, aquele processo era levado da primeira para a última, né, para o Supremo Tribunal Federal ou para o Tribunal de Justiça, no caso do deputado estadual, e aquele ficava de molho, arquivado ali até acabar o mandato. Quando acabasse o mandato, aí
ou voltava o processo, tal. Mas de qualquer forma tem que ter autorização da sua Câmara. Se não aprovasse, o processo não andaria. Se levar um processo melhorar eu sou deputado federal, vai para o Supremo Tribunal Federal, esse processo só era julgado se a Câmara respectiva autorizasse. Hoje não. Hoje deputado é processado normalmente e tal, independentemente da Câmara aprovar ou não, ele é processado, é condenado. Agora, só quem pode caçar o deputado é a sua Câmara, sua respectiva Câmara. Só quem pode autorizar a prisão do deputado, do senador, mesmo no caso do flagrante, é a Câmara dele. No caso, por exemplo, do Delcídio foi preso, o Senado teve que aprovar a preventiva dele, senão ele teria saído no dia seguinte. Agora, o foro privilegiado é só apenas o processo. Para o deputado e senador, a melhor coisa do mundo é não ter foro privilegiado. E eu vou explicar por quê. Porque não tendo foro privilegiado, o processo começa na primeira instância, né? Começa com o juiz de direito aqui, vai para o Tribunal de Justiça, depois vai para o Supremo Tribunal, em alguns casos para o Superior Tribunal de Justiça e tal. Mas ele tem todo o tempo para ficar recorrendo. Ele pode empurrar o processo com a barriga até o final do mandato dele. Vai empurrando, segura aqui, segura lá. Na primeira instância ele fica segurando, entra com um agravo, não sei do que e tal. E vai segurando. Depois, no Tribunal de Justiça também ganha tempo, vai ganhando tempo, né? Ganhando tempo com as saídas jurídicas que existem, tal, de protelação, até chegar no Supremo, o mandato dele já foi, já passou. Então, para o deputado e para o senador, para o governador, para o presidente, aí é diferente, né? Agora, para o deputado, o tal de foro privilegiado não existe. A pior coisa que existe é o tal de foro privilegiado. Não, mas eu só posso ser processado pelo Supremo e daí? Vai ser processado pelo Supremo, vai ser julgado. E não tem recurso. É condenado ou absolvido. Se for condenado, vai para o pau, perde o mandato. Isso pode acontecer no começo do mandato. Se ele acontece no começo do mandato, na primeira instância, vai primeiro para o juiz, lá enrola um pouco, o advogado puxa para lá, puxa para cá e tal. Aí demora até o... Bem, vamos entrar na nossa entrevista do dia. Participa da entrevista Marcos Faria, da FM Capital, entrevista concedida na manhã desta quarta-feira ao programa Tribuna Livre, pelo diretor-presidente da Águas Guariroba, o JJ. Estamos recebendo nesta manhã de quarta-feira o presidente da Águas Guariroba, o José João Fonseca, o JJ. E a primeira pergunta: muitas chuvas na nossa capital, as chuvas que caíram aqui, presidente, de alguma forma, ela pode prejudicar a qualidade da nossa água? Bom dia, um prazer recebê-lo neste ano de 2016 aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês. Atrapalhar não digo não, sempre dá um trabalho a mais, mas a gente tem conseguido recuperar sempre aqueles probleminhas que aparecem. O tratamento da água é totalmente tranquilo, porque os mananciais, apesar de um deles, o Lajeado, estar mais dentro da cidade, sofre um pouquinho com o que nós chamamos de turbidez, que ela aumenta um pouquinho, mas as nossas estações estão preparadas para tratar a água tranquilamente. Quer dizer, de certa forma, a chuva termina ajudando no abastecimento dos mananciais, né? Sem dúvida, né? Tanto os mananciais superficiais, quanto o Lajeado e o Guariroba, e até os poços, né? Que nós temos 150 poços espalhados aí pela cidade, que também hoje nos ajuda a abastecer 100% da população praticamente. Quer dizer, Campo Grande pode ser considerada a cidade suficiente em matéria de abastecimento d'água, ou no futuro muito próximo pode exigir novos mananciais? Então, Sérgio, isso é um negócio muito importante, porque a gente vê, por exemplo, as grandes cidades do norte do país hoje sofrem com falta de água. Eles não têm 100%, a população ainda não é coberta 100% com serviço de água, ou seja, falta investimentos para concluir e ter a infraestrutura disponível para isso. Aqui em Campo Grande hoje nós temos uma situação muito confortável com relação aos investimentos que nós fizemos e a disponibilidade de água para atender a 100% da população. Então hoje nós temos em média 35% de capacidade produtiva maior do que a necessidade média da cidade. Então nós temos assim muita tranquilidade em abastecer 100% da população. E o esgotamento sanitário? Então, o esgotamento sanitário
sanitário, a gente vem num investimento, né, sistêmico, a cada ano ele vem crescendo bastante. Nesse momento nós temos esgoto disponível para 86% da população. Porém, 25 mil imóveis dessa cobertura de 86% que nós temos hoje ainda não fez adesão ao sistema de esgoto. Então isso é um problema, porque essas pessoas ainda estão utilizando as velhas antigas fossas, né? Na verdade são buracos feitos no chão, onde a grande maioria é assim, descarta esse esgoto e ele acaba contaminando o lençol freático aí de Campo Grande, porque um subsolo nosso aqui é totalmente arenoso. E tem poluído sistematicamente o subsolo nosso com um resíduo, principalmente nitrato e nitrito, que é um resíduo do esgoto filtrado que acaba contaminando o lençol nosso aqui de Campo Grande. Entendendo que o esgoto tratado é saúde, não é, presidente? Sem dúvida nenhuma. Eu trouxe para vocês aqui um gráfico, você vê assim, a relação é um negócio espetacular, ela é direta, de acordo com que as diarreias vão reduzindo, o aumento da rede de esgoto nosso, você vê que os dois gráficos eu estou mostrando para vocês aqui, eles têm uma relação direta. Aumentamos a implantação de rede de esgoto, automaticamente reduziu um item só, que é a redução de diarreias, por exemplo. Só para o ouvinte ter uma ideia, em 2003, os imóveis atendidos aqui em Campo Grande, 47.201. O índice, né, de internação hospitalar por doenças diarreicas aqui em Campo Grande era de 157,3. Em 2013, aumentou aí os imóveis atendidos, que era de 47 mil, foi para 185.850 e baixou aí as internações para 22,8. Em 2003 era 157,3. Então, claro, demonstrando aí realmente que o tratamento de esgoto gera... Isso. Acho que é importante a gente relatar o seguinte: não existe nenhuma organização, nenhuma pessoa que contesta a relação do benefício que a população tem quando ela tem o benefício da rede coletora e o tratamento do esgoto, que é mais importante, que é o que nós fazemos aqui em Campo Grande também, que eu acho que ainda é diferente da grande maioria das cidades brasileiras. Os nossos córregos ainda não são escuros, não são pretos, ou seja, 100% do esgoto coletado ele é tratado. Presidente, com relação, por exemplo, as comparações, né, os índices, sobretudo essa questão de esgotamento sanitário. Campo Grande parece que é uma pelo menos pelo que tenho visto aí, é uma das capitais onde esse serviço mais avançou, é isso? Estatisticamente pode ser comparado, pode ser colocado como primeira capital. Nós estamos entre as 5 capitais mais bem providas de infraestrutura de água e esgoto no país hoje. E em breve, eu acredito que nós somos a única capital que já tem uma data limite para universalizar o serviço de esgoto, que é no máximo em 2025. Há uma preocupação de moradores de bairros que vão receber os benefícios do PAC, né? Não sei quando, né? Porque já é uma promessa muito antiga, vem desde a gestão do Nelsinho Trade, por exemplo, Nova Lima, que é o bairro que mais espera tal. Como é que é feito esse serviço? Porque as obras do PAC, as obras urbanas de pavimentação, só podem ser feitas depois, com toda a rede de água e esgoto e tal. A água já tem. E como é que vai ser feita a drenagem? Drenagem é a prefeitura. A prefeitura que faz, né? Agora, como é que fica o serviço de esgotamento sanitário, por exemplo, do Nova Lima, que se promete para o ano que vem já ser asfaltado? Então, nós temos um compromisso com o prefeito, com a prefeitura de Campo Grande, que onde for fazer a pavimentação do PAC, esse PAC que está posto aí agora, tem uma documentação bastante avançada, onde for entrar com obras do PAC, a Águas Guariroba estará também fazendo a rede coletora de esgoto. As obras andam juntas, não será a Águas Guariroba que fará antes e nem essas empresas farão antes também. Precisa andar juntos, justamente para que não haja aquela questão de eu fazer a rede, vir a outra empreiteira ir lá e quebrar o que foi feito. E a mesma coisa com a Águas Guariroba. Então, se uma empresa for lá e for fazer a drenagem de água de chuva, nós também não iremos depois e cortar a rua de novo e quebrar essa rede feita. Então, assim, se entrando as obras do PAC, a Águas Guariroba estará junto também fazendo a rede coletora do outro. É um compromisso nosso com o prefeito. Quer dizer, no caso da rede de esgoto, a obra que antecede a rede de esgoto seria a drenagem, é isso? Ou faz junto? Quando faz a pavimentação das ruas hoje, aqui em Campo Grande, antes da pavimentação faz aquele tubo maior, que normalmente é de concreto,
para transportar água de chuva. Aí tem aquelas bocas de lobo e transporta água de chuva. Juntamente com essa rede, nós faremos a nossa do lado, a rede de esgoto, depois aí sim faz o complemento da pavimentação e o asfaltamento. Eu estou fazendo todas essas perguntas para me limitar no tempo, né, que essas obras serão concluídas, poderão ser concluídas. Eu estou chegando à conclusão que em 2016 não é possível se asfaltar a Nova Lima. Mesmo se começar a obra em março, por exemplo, até o final do ano, Então, nós não podemos falar isso porque, assim, de 2006 a 2008, nós, Águas Guariroba, nós tivemos na rua 72 retas escavadeiras abrindo o chão e fazendo rede coletora do esgoto. Então, assim, se tem empresa capacitada para fazer, se tem as empresas, né, corretamente contratadas e dado esse prazo e acertado isso em contrato, certamente as empresas farão, porque as empresas hoje, com os equipamentos que têm, tecnologia que têm, eu imagino que, eu não sou perito aí na área de pavimentação, mas eu imagino que tem condições de fazer. Quer dizer, a Água Guariroba tem condições de fazer a rede de esgotamento até vamos supor, vai começar em março, né? Que teria que começar em março também, né? Sim. Até o final do ano a Águas Guariroba tem tecnicamente condições de entregar essa rede? Tem sim, sem dúvida. Não, eu fico tranquilo porque o pessoal de Nova Lima está esperando esse asfalto faz tempo, né? Verdade. E tá a promessa de que até o final de 2016 sai, até porque o mandato do Bernal termina em 2016 e é um dos compromissos que ele tem com a população do Nova Lima. Agora é uma obra muito grande, né, Sérgio? Ali para você também até porque a região é muito grande. Sim, né? Se eu não estou enganado com os números aqui, nós temos já em projeto levantado lá aproximadamente 240 quilômetros de ruas que nós temos que implantar a rede de esgoto. Então, assim, não é uma obra fácil. Vai levar um tempo, certamente. Eu não sei ele precisar qual é exatamente o tempo que levam para fazer isso, porque tem todo o estudo que tem que ser feito, né? Qual é a direção dessa água de chuva, enfim, a tubulação, etc. Não é uma coisa assim tão simples, mas eu imagino que dá para fazer sem dúvida nenhuma. Bem, nós estamos conversando com o JJ, ele que é presidente da Águas Guariroba. Presidente, com relação ao cronograma estabelecido pela Águas, existe a possibilidade de continuar o esgoto lá na Copa Vila 2 este ano de 2016? Então, Copa Vila 2, nós tínhamos aí uma obrigação de fazer, se eu não me engano, de 2017 e 2018. Certamente, eu tenho conversado bastante com as pessoas lá, tem uma cobrança deles totalmente pertinente. Nós estamos trabalhando para que façamos pelo menos mais um trecho lá do Copa Vila 2. E eu tenho certeza, eu sei que eles realmente precisam bastante. E com relação a vazamentos, isso acontece, de repente você passa em uma rua, no meio da rua ali brota, sai água. O que acontece? A tubulação antiga, qual hoje o trabalho que a Águas Guariroba vem realizando para acabar com esses vazamentos? Exato, vou te dar alguns números. Há 7 anos atrás nós tínhamos 35 vazamentos de rede por dia, rede de água, rede maior, 35 por dia. Hoje nós temos 5. E nós trabalhamos para que esse número seja ainda mais reduzido. Então, nesses locais onde tem esses vazamentos frequentes, nós temos ido nesses locais e fazendo a substituição das redes. Agora, alguns vazamentos que aparecem, a grande maioria deles, não são exatamente nas redes de distribuição, Marquinhos, são nos ramais. Os ramais feitos no passado, quando o pessoal que estava trabalhando aqui comprava aquele material, comprava um tubo que nós chamamos de PAD. E, na verdade, acabava vindo, às vezes, um eletroduto, que não era o tubo correto para fazer as ligações de água. Então, houve muito isso no passado, e hoje o que nós encontramos com esse tipo de material, nós fazemos a substituição, e daí para frente não tem mais o problema, às vezes, de ficar tendo vazamento, às vezes, no mesmo local. Então, nós temos substituídos as redes e esses ramais das ligações de água para que não aconteça esses vazamentos com a frequência que, às vezes, acontece em alguns locais. Sem contar, presidente, que tem uma central de controle. Essa central de controle da Água Guariroba é capaz de detectar vazamentos na cidade? Sim, nós temos hoje um centro de controle de operações aqui, que foi feito um investimento muito grande, coisa acima de 50 milhões, que você nos deu o prazer de nos visitar lá. Eu imagino que seja um dos únicos assim no Brasil, não é porque a gente é melhor do que os outros, é uma necessidade que nós temos para operar um sistema de abastecimento de água do tamanho aqui de Campo Grande. Então, praticamente todos os vazamentos de rede, onde ele tem uma interferência na pressão e na vazão de atendimento e demanda daqueles bairros e daqueles quarteirões, vamos dizer assim, é detectado imediatamente. Então, tenho certeza que na grande maioria daqueles casos realmente relevantes, que eles alteram os parâmetros
parâmetros de operação nosso, pressão, nível de reservatório e a demanda realmente de atendimento, a gente detecta na hora e já começa a tomar os procedimentos de fechar registros e fazer a manutenção mais rapidamente nesses locais. Presidente, e a questão da tarifa? Como é que é a tarifa? Porque o pessoal, a tarifa de água em Campo Grande é muito alta. Dá para fazer comparativos da nossa tarifa de água com outras cidades, outras capitais do mesmo tamanho, de 1 milhão de habitantes e tal? Ah, claro que dá. Hoje nós não somos a tarifa mais cara do Brasil, das mais caras, e também não somos a das mais baratas. Nós estamos aí na média. Se a gente pegar as 27 capitais, nós somos uma tarifa média. É importante registrar aqui que tem 4 capitais que não têm o percentual de esgoto menor ou igual da Águas Guariroba. 4 capitais. Todas as outras 23 capitais, ou é 80% a relação da cobrança do esgoto, ou é 90% ou é 100%. Tem lugares que é até 130% para fazer a cobrança do serviço de esgoto. Importante registrar também, Sérgio, o seguinte: hoje o Brasil está praticamente parado nessa questão de investimento para universalizar o serviço de esgoto. Nós tínhamos uma previsão de universalizar o serviço de esgoto em 2020, entre 2020 e 2030. Com esse problema todo de economia do Brasil, etc., essa coisa toda, a projeção já voltou para 2050, universalizar o serviço de água e esgoto. Então você veja que tem muitas cidades no Brasil hoje, e capitais, inclusive, não é só do norte, que ainda não tem o serviço de água totalmente disponibilizado para essa população. Então, a tarifa que as pessoas pagam, ela remunera a empresa pelo serviço prestado, paga todos os custos que nós temos no dia a dia, que é a energia elétrica, que é um custo muito alto que nós temos aqui, é um número que chega a quase 40 milhões de reais por ano, todos os 700 funcionários que nós temos, veículos, etc., e ainda também paga pelos investimentos. Então, os investimentos aqui em Campo Grande, ele não vai parar até que seja concluída a universalização do esgoto, que é a nossa meta principal agora para isso. Então, hoje no Brasil, quase todas as outras cidades, essa questão de saneamento está praticamente parada por causa desses problemas que nós temos aí, da macroeconomia, governo, totalmente complicado agora nesse processo todo que passamos. Agora, presidente, é importante a população também saber, ter uma ideia, não é? O valor que será investido no ano de 2016 pela Águas Guariroba. Porque é importante, paguei minha conta, mas onde é que está? Para onde está indo esse dinheiro? É importante que a população saiba. Hoje, com relação ao cronograma, quanto será investido no ano de 2016? Ampliação também, não é? da rede de água e esgoto. Exatamente. Sistematicamente, e praticamente todos os anos, nós temos investido aí na casa dos 100 milhões de reais o serviço de água e esgoto. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. A previsão nossa para esse ano poderá chegar até 100 milhões de reais, ainda dependemos ainda dessa questão das obras do PAC, se vai sair dentro do ano, se não vai sair, mas é em torno de 100 milhões de reais, água e esgoto. E quando a Águas ela vai fazer o reparo ali na rua com vazamento, é a própria Águas Guariroba que faz depois fechar ali o buraco, arrumar o asfalto? Exatamente. É o trabalho... Tem que ser, e a gente frisa aqui o seguinte: quando acontecer de não sair um trabalho bem feito, tiver algum problema, nós mandamos a empresa refazer, e é por conta da empresa que nós pagamos para refazer esse tipo de serviço. Então as pessoas, quando vê às vezes um buraco que está faltando a pavimentação por um problema por outro, ou que aquilo recalcou, deu aquele probleminha assim, pode ligar para nós, que a empresa que fez o serviço lá tem a obrigação de ir lá e fazer aquilo direitinho. E para encerrarmos, hoje é proibido poço artesiano? Não é proibido? Porque tem muita gente que tem dúvida, não? Como é que faz? Diz que poço artesiano não pode. Pode? Não pode? Não pode. Não pode, tem uma lei federal, que é a Lei 11.445. Não pode, não é porque a Águas Guariroba está pensando só nela. Se a gente verificar essa redução de diarreias aqui, nós atribuímos grande parte a essa redução aqui, foi reduzindo fossas, foi reduzindo, logicamente, a contaminação aqui do subsolo. Nós temos registrado e conhecido dentro do nosso cadastro aproximadamente 30 mil imóveis que têm poço. Certo. Imagina que dentro e espalhado na cidade inteira, que nós temos conhecimento lá registrado, nós temos 25 mil imóveis onde tem rede de esgoto, que essas pessoas têm essas fossas, esses buracos no chão, onde descarta o esgoto, e esse esgoto normalmente permeia e vai para dentro do subsolo, não tem jeito. Isso, na grande maioria das vezes, contamina realmente o subsolo. Então as pessoas que utilizam poço, esse pocinho de 5, 10, 15, 20 metros, a grande maioria deles certamente vão estar contaminados com coliformes totais e coliformes fecais.
Isso é uma coisa. Tem aqueles outros consumidores que têm aqueles poços mais profundos. Se esses poços mais profundos não tiver o devido cuidado, e em alguns casos, ou muitos casos, se a gente tiver um revestimento que inibe a entrada dessa água aflorada, que a água ela começa a dar 5 metros, 10 metros, para dentro desse poço, até essas pessoas que têm esses poços mais profundos, pode ter contaminação também. Então, o poço, ele bem feito, ele bem monitorado, feito os 91 parâmetros da qualidade da água que nós somos obrigados a fazer, que a portaria nos exige fazer. Quem faz isso e tem esse poço dentro dessa condição, ele certamente vai ter uma água boa. Mas eu te digo que uma fatia muito pequenininha da população ou daqueles estabelecimentos que ainda utilizam essa questão de água de poço dessa forma, não faz esse controle. E a água é um negócio interessante, ela é dinâmica, né, no subsolo. Hoje ela está com uma qualidade, amanhã ela não tá, ela pode não estar com a mesma qualidade de novo. Porque tem uma fossa aqui, tem alguém utilizando um poço aqui, ele pode tirar mais água, ele pode tirar menos água. Então, de acordo com que ele vai tirando mais água aqui ou menos água, essa contaminação que existe nas proximidades aqui pode ir e afetar, logicamente, esse poço. JJ, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, né? O primeiro de 2016, que venha mais vezes aí para dar as informações necessárias à nossa população. Nosso muito obrigado. Marcos, eu quero te convidar aqui para você conhecer Águas Guariroba. O Sérgio já nos deu prazer, João e Rati, que eu acho que ainda não foram lá, conhecer. Eu queria também convidar todo mundo que está nos ouvindo, a população inteira, de verdade, que eu acho que precisa conhecer um trabalho como é feito na Águas Guariroba. Não é porque é Águas Guariroba, é um serviço essencial à vida e à saúde das pessoas. Para que as pessoas entendam a importância que é, qual o trabalho que nós temos de tratar a água, ter o cuidado, a responsabilidade de levar água para mais de 850 mil habitantes. Da mesma forma, o tratamento, a coleta e o tratamento do esgoto. Não é uma coisa simples e que realmente afeta ou pode afetar a vida nos 850 mil habitantes que nós temos em Campo Grande. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rachado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal.